Olá, está começando mais um Resenha, o seu programa sobre literatura, arte, cinema. Hoje nós vamos conversar sobre literatura fantástica e para isso nós temos aqui conosco a professora Ana Lúcia. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada, Rafael. A professora Ana Lúcia Trevisan é doutora em letras pela Universidade de São Paulo, na área de literatura espanhola e hispano-americana. É coordenadora e professora aqui do nosso programa de pós-graduação em letras também. E é autora do livro O Espelho Fragmentado, de Carlos Fuentes, de 2008, é isso? Sim. Bom, professora, para a gente começar o nosso bate-papo, afinal, o que é literatura fantástica, né? A gente ouve já esse termo recentemente, tem ganhado força, mas o que é literatura fantástica? Muito bem, Rafael. A literatura fantástica é uma forma de literatura que está ligada primeiramente a um gênero narrativo. Então, quando você fala em literatura fantástica, basicamente você está pensando em texto narrativo. Tem polêmica para saber se existem poemas fantásticos, mas depois eu posso até falar sobre isso, é uma questão mais delicada. Então, pensando que são narrativas, a gente ainda vai ter uma outra partição que, na maioria dos casos, nós estamos falando de contos, de novelas. Então, o fantástico, ou a narrativa fantástica, ela é um tipo de escritura que se caracteriza sempre por uma questão, que é a presença de um elemento que surge nessa narrativa e que é um elemento que não tem correspondência com o mundo tal qual nós entendemos como mundo real. Então, na literatura fantástica, você tem sempre uma perspectiva de enredo, de personagens, e a história vai acontecendo, tem um fundo de realismo, né? Então você pode encontrar histórias nas quais os personagens transitam num mundo muito parecido com o nosso, e Uhum. então, num dado momento da narrativa, surge um elemento, e esse elemento já foi chamado de fantástico, de insólito, de meta-empírico, de sobrenatural, de maravilhoso, de exótico, vários nomes. Esse elemento, que tem essa nomenclatura vasta, esse é o fantástico, ou seja, é um elemento que surge, por exemplo, um vampiro, um fantasma, um morto-vivo, uma transformação de um sujeito num inseto. Então, é uma casa mal assombrada. Esse elemento, que a gente não encontra correspondência no mundo da realidade e também no mundo que vinha sendo descrito no texto, esse é o elemento insólito, eu gosto mais dessa palavra, que transforma esse texto num texto do tipo fantástico. E pode ser qualquer elemento da narrativa. Pode ser um personagem, um Pode cenário. ser um personagem, pode ser um cenário, pode ser uma circunstância. São sempre algo, tem que acontecer para caracterizar o texto próprio da narrativa fantástica. Se não acontece, então não é. Uma vez que acontece esse elemento, que ele surge, que ele rompe na narrativa, aí você vai ter desdobramentos desta situação. Então, por exemplo, uma situação em que um elemento se anuncia, por exemplo, existe a possibilidade de um determinado personagem ser um vampiro, mas não se tem muita certeza disso. Então, isso cria toda uma tensão ao longo dessa construção narrativa. Então, o leitor ele vai se colocar, né, se inserir nessa sequência narrativa, sempre na expectativa da solução para este elemento, para esse fato. Existem muitas possibilidades de solução. Por exemplo, num texto pode-se comprovar que o tal personagem era mesmo um vampiro. Os vampiros não existem no plano da nossa realidade, pelo menos eu quero acreditar que não. E se isso acontece, então o fantástico, que se baseia basicamente na dúvida, no é e não é, ele cessa. Então essa é uma definição, vamos dizer, clássica para a gente entender a estruturação da narrativa fantástica. Então, por exemplo, teóricos como Todorov, que eu recomendo a leitura para aqueles que querem começar, ou têm interesse para estudar esse tema, que é o Introdução à Literatura Fantástica, né? Ele vai faz um texto, um clássico, né, nos estudos, muitas coisas já foram feitas após o Todorov, mas ele é um texto importante, seminal nos estudos literários sobre o fantástico, e ele
diz isso, uma vez que surge na narrativa esse elemento, que ele no texto chama de sobrenatural, algumas consequências virão. Ou esse elemento ele é explicado racionalmente, ou ele é explicado com termos próprios do universo do sobrenatural. Vou continuar com um exemplo. Por exemplo, no caso, o vampiro. Se comprova ser realmente um vampiro, então essa explicação é da ordem do maravilhoso. O texto passa do fantástico para o maravilhoso. Porque então eu tenho que admitir que no mundo existem sujeitos que violam as leis naturais e que isso é uma explicação. E aí o texto embarca numa outra questão, num outro, vamos dizer assim, numa partição do gênero. Se eu explico racionalmente, então eu digo, não, na verdade não é um vampiro, é só um sujeito muito branco, com umas manias estranhas e não gosta da luz do dia. Ou então quem viu falou, não, na verdade não era nada disso, foi uma impressão errada. Essa explicação racional acaba transformando esse texto simplesmente num texto do fantástico estranho. É uma possibilidade de entendimento. Mas qual é a função ou as funções, né, da literatura fantástica? Por que a gente consegue pensar em funções da literatura fantástica? Eu acho interessante a gente pensar nessa ideia das funções, porque acaba sendo o próprio sentido da literatura, né? Porque é que a gente lê literatura, e na literatura fantástica, que hoje ela aparece muito, né, nas suas divisões, em outras formações de gênero, ela foi um gênero visto como menor e visto como entretenimento mesmo, que eu acho que, enfim, não há nenhum mal Demérito, né? nisso, né? E essa literatura, assim, a função ela é realmente uma literatura que atrai muito, né? O leitor, você começa a ler aquilo e o bom é que você quer entender que solução aquilo vai ter e ela provoca, né? Ela provoca o leitor um estranhamento. Esse estranhamento, essa tensão, ela também, ela nasce, vamos dizer, de toda uma construção narrativa bacana de se estudar, né? Então, pensando nisso, uma função é realmente agarrar o leitor, né, trazer esse elemento que é surpreendente e jogar com as possibilidades de se comprovar ou não e de que soluções isso vai ter. Falando de um tipo de literatura fantástica. Agora, há, por exemplo, vários estudos que tentam ver, no caso da presença do sobrenatural, uma função como esse elemento pode ou não traduzir certas preocupações, certos anseios humanos. Mas antes de falar disso, é preciso pensar no século XIX, no século XX, que tem, a gente já está no XXI. No século XIX, a literatura fantástica ganha muita força. Ela não é que ela nasce no XIX, não. Ela já vem desde antes e há quem veja em toda a história da literatura a presença desses elementos que surgem ali dentro da narrativa. Mas como formalização do fantástico, no sentido de provocar tensões, de provocar até o medo, essa literatura ganha força mesmo no XIX. Então você vai ter Robert Mérimée na França, o Thomas Hoffmann na Alemanha, o Edgar Allan Poe, e, enfim, você tem muitos escritores que vão incursionar dentro do gênero fantástico. No século XIX, esse medo, esse elemento estranho que aparece, ele vai ter algumas funções que são analisadas. O próprio Todorov, no estudo que ele faz, ele diz que no século XIX, ainda antes, né, das teorias da psicanálise, que virão lá no século XX com o Freud, muitas vezes o uso dessas imagens, né, então, dessas situações, era uma forma de falar e de tratar de temas tabu, como questões ligadas à sexualidade. Então, você vai ver nessas situações insólitas personagens que
vivem um envolvimento sexual ou homossexual, e depois esse envolvimento está, vamos dizer assim, permeado pela presença do fantástico. Então o sujeito não teve um relacionamento homossexual, mas foi um encantamento por causa de um vampiro, homem, mulher. Não houve aquela orgia efetivamente, eram mulheres demoníacas que provocaram aquela situação. Isso tudo é analisado, né, pelo Todorov como essa perspectiva de falar sobre certas coisas, pensar sobre elas, mediadas pela literatura, antes das questões aí da psicanálise. Então, tanto isso é uma coisa interessante, que o próprio Freud, né, em 1919, ele escreve um texto que é um clássico também nos estudos sobre o fantástico, que se chama O Unheimlich, o Estranho. Nesse texto, o Freud ele vai fazer é um texto muito bom, complexo, ele vai pensar uma obra da literatura fantástica, que é um texto do Hoffmann chamado O Homem de Areia. E o questionamento do Freud é: por que é que a gente fica com medo? Por que é que certas imagens, certos temas que aparecem nessa literatura do fantástico são tão provocadoras desse medo? Aí ele vai elencar alguns medos universais. Então ele vai dizer, por exemplo, assim, o medo do enterrado vivo. Esse é um medo clássico, é um medo primeiro, né? Não, você não vai encontrar alguém que diga, não, isso não me dá medo. Não, dá, é uma imagem apavorante. Então, como o enterrado vivo aparecerá nas imagens dos textos literários? Inúmeras vezes. O medo das coincidências, né? Você começa a ficar invocado, me aconteceu isso, dali a pouco aconteceu. Eu vejo um número no ônibus, dali a pouco eu vou pagar a conta e deu o mesmo número. Aí eu vou num outro lugar, alguém fala o número, eu entro numa sala, está o mesmo número. Eu falo, não, está acontecendo alguma coisa. Então Freud fala disso, Freud fala o medo do olho gordo, que é a possibilidade do outro ter uma magia que você não controla. Infelizmente o nosso tempo também é curto, a gente vai fazer um rápido intervalo, você não saia daí, a gente vai falar mais sobre literatura fantástica. Oi, a minha dica de hoje é um livro sobre teatro. Ele se chama Ler o Teatro Contemporâneo. Bem, esse ler o teatro contemporâneo significa o seguinte: como que na contemporaneidade já não tratamos mais das grandes narrativas, não se trata mais de estruturas dramáticas, mas sim se trata justamente dessa nossa era, que é uma era fragmentada principalmente nas narrativas teatrais. Então esse livro, para quem tem interesse, ele é fundamental. Ler o Teatro Contemporâneo, e o autor é o Jean-Pierre Riengart, ok? Fica aí minha dica. Estamos de volta com resenha, hoje falando de literatura fantástica com a professora Ana Lúcia Trevisan. Professora, no bloco anterior nós estávamos falando sobre as funções, né, da literatura, do elemento fantástico. A professora até puxou um pouco do Freud, dessa coisa, como ele associa esse elemento fantástico com coisas do próprio ser, enfim. Mas a gente consegue identificar uma separação ou uma diferença entre o fantástico e o maravilhoso, o mágico? Quer dizer, há uma diferença na parte de crítica literária desses termos? Essa é sempre a questão que se coloca, né? O que é o fantástico, o que é o maravilhoso, o que é o realismo maravilhoso. Antes de falar exatamente disso, Rafael, eu vou só comentar o seguinte: no fantástico, né, passado esse século XIX, quando chega o século XX, eu não tenho como, não dá para pensar na literatura fantástica mais contemporânea sem pensar na obra Metamorfose do Kafka. Porque essa obra, ela vai ser muito diferente como estruturalmente daquele fantástico que vinha sendo
escrito, que era aquela questão da cronologia, pouco a pouco, tem as dúvidas, tem a questão é ou não é. Então, isso tudo que provoca gradativamente a atenção, que é uma questão da forma narrativa, e aparece o elemento, esse elemento ele tem funções que a gente discutiu um pouco lá no 19. No século XX, o Kafka rompe com tudo isso, e ele começa um texto próprio do Fantástico, que diz: naquela manhã, Gregor Samsa acordou e viu que tinha se transformado num inseto gigante. E o que vem daí? Eu estou mencionando Kafka porque tem uma outra função do Fantástico que surge no século XX que eu acho que vale a pena dizer. Então, após, vamos dizer assim, se a gente quiser pensar pós-Freud, as preocupações, elas não serão mais ligadas a certas pulsões humanas, certo? A gente vai ter um Fantástico que será realizado no século XX, aí é legal pensar nas figuras da América Latina, como o próprio Borges, o Cortázar, que são, acho que de alguma forma, o Murilo Rubião no Brasil, que vão através, por meio desses elementos insólitos, discutir o humano, não apenas nos desejos humanos, mas no sentido mais de uma reflexão existencial. Quer dizer, você pensar o que é essa transformação desse homem num inseto gigante, e qual é o único pensamento do Gregor Samsa quando ele se vê preso naquele corpo de inseto? Ele vai dizer: eu vou chegar atrasado no trabalho. Eu vou perder o trem. Então, assim, nesse momento, o monstruoso, que é próprio do Fantástico, não está mais fora do homem. Então, não sou eu que estou lá andando na rua, dali a pouco me deparo com um morto-vivo, com uma figura demoníaca. Não. Agora, o monstruoso passa a habitar o homem. Então, o homem tem que lidar com essa questão. E muitas vezes, esse sobrenatural vai ser um caminho, esse elemento insólito vai ser um caminho para falar desse homem contemporâneo que surge pós-guerra, né, após as duas grandes guerras do século XX, um homem que se depara com um vazio, com um oco existencial. Então, por exemplo, a obra do Cortázar reflete muito isso. Então, você vai ter personagens que estão num dia cotidiano. Tem um personagem de um conto que eu gosto muito, que é Carta a uma Senhorita em Paris. Ele vai mudar de casa, vai morar na casa de uma amiga, vai descrevendo tudo, as malas, o que é, pega o elevador, sobe, tudo muito realista. Dali a pouco, no meio, né, de um andar e outro, ele sente um mal-estar e vomita um coelhinho. E aí ele vai ficar vomitando os coelhinhos, vai vomitar 12 coelhinhos. E é um conto muito amargo, porque o que é que tem nisso, né? O que tem dentro desse sujeito que faz você pensar? E aí é uma carta de um suicida, né? Eu estraguei o final do conto, mas enfim. Mas essa é esse sujeito. O Fantástico muda, ele vira outra questão, tá? Então, esse também é chamado neofantástico, os teóricos chamam de fantástico existencialista. Então, eu concluo com essa questão, né? Para agora pensar no fantástico ou no realismo maravilhoso, ou no maravilhoso. Então, se nós pensarmos naquela estrutura mais clássica, mais tradicional do fantástico, o maravilhoso já entrava, no sentido de quando você tem uma dúvida que se dissipa por uma explicação de ordem própria do sobrenatural. No caso, por exemplo, tem uma mulher, tem um conto muito famoso que chama Morta Amorosa, é uma mulher vampira, e num dado momento, para provar que ela era uma vampira, vem lá um homem religioso, um padre, e vai jogar água benta e o corpo se dissolve. Então, tinha dúvida que era, admite que ela é, e ela é, vamos dizer, exterminada por esse mecanismo. Então, é um texto do Fantástico maravilhoso. Esse é fantástico, maravilhoso. Fantástico maravilhoso, porque houve dúvida com relação ao elemento. Primeiro, é ou não é vampiro, ela se comprova como vampiro, o texto afirma que os vampiros existem e eles serão exterminados com esse método aí mais tradicional de eliminar vampiros. E no realismo maravilhoso, a gente vai estar falando de outra chave, outra entrada. E não há como falar do realismo maravilhoso sem pensar na obra do Garcia Marques. Vamos pensar no 100 Anos de Solidão. Então, é um tipo de literatura que existe uma perspectiva realista. Eu não estou no mundo do conto de fada, porém,
a entrada dos elementos sobrenaturais, insólitos, maravilhosos, se dá num nível de não há espanto, não há tensão. Uma Não, normalidade. não, a completa. Você não há um desejo de se provocar o medo ou o espanto. Então você pega, tem uma obra como O Cem Anos de Solidão, você tem lá uma cena que chove flor amarela do céu depois que um personagem importante morre, e aquilo chove durante vários dias as flores amarelas, não há questionamento, não há nenhum tipo de tensão, nenhum é ou não é flor amarela, o que está acontecendo, e a reação das pessoas será: nossa, mas que trabalho varrer todas essas flores amarelas que se acumulam na entrada das casas. O Cem Anos de Solidão tem muitos totalmente dessas, do né? realismo. E o elemento maravilhoso, no caso, totalmente incorporado nessas relações de causalidade. Então, tem um conto do Garcia Marques que eu gosto muito, é um senhor muito velho com umas asas enormes. É a história de um homem com asas, né? Parece que é um anjo, cai na casa das pessoas. E como ele tinha asa, ninguém sabia exatamente o que era aquilo, colocam ele num galinheiro. E aí começa toda a história. Então, assim, as relações de causa e consequência, elas estão ali, porém na ordem de um absurdo. No caso, então, do realismo maravilhoso, cabe acrescentar uma outra questão, que é, muitas vezes, pensando dentro da América Latina, pensando na obra do Garcia Marques especificamente, muitas vezes a inserção desse elemento maravilhoso, ela é, na verdade, uma tentativa de retomar certas perspectivas da tradição oral, do folclore, das lendas de um lugar. Então, não há estranhamento, isso entra como uma maneira de resgatar esse universo ainda mítico e latente. Assim, encontrar as mitologias tradicionais na América Latina, inserir esse universo maravilhoso numa relação de igualdade com a perspectiva da descrição realista, é algo que define um pouco, né, esse caminho do realismo maravilhoso. Tá certo, a gente vai fazer mais um rápido intervalo, mas a gente já volta. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Estamos de volta com resenha, hoje falando sobre literatura fantástica com a professora Ana Lúcia Trevisan. Professora, alguns termos aqui que envolvem literatura fantástica: realismo mágico, realismo maravilhoso, ficção científica, fantasy, romance gótico, literatura de horror e terror. Esse mundaréu aí de subgêneros, de coisas novas aparecendo. A gente pode colocar como subgêneros da literatura fantástica? A gente pode pensar que isso tudo é literatura fantástica? Eu acho assim, como literatura e narrativa fantástica, existem, vamos dizer, certos elementos que a definem como tal. E ela vai se bipartindo, tripartindo, e sempre preservando esse elemento que é fulcral. Quer dizer, existe algo que acontece ali, né, seja imerso num mundo descrito de forma mais realista ou não, que causa um estranhamento, que seria esse elemento insólito. Muito bem. Okay. Até hoje em dia tem gente que diz assim, tem um grupo que eu pertenço, da Ampol, que é um GT que chama Vertentes do Insólito Ficcional. Quer dizer, hoje em dia nem se fala frase, são vertentes do insólito na ficção. Tanto isso é verdade que a gente vai ver essa literatura ela se transformar e surgir com todos esses outros nomes. Então, o terror, o horror, a ficção científica, o fantasy, o romance gótico, tudo isso tem um diálogo com a literatura fantástica, mas ela não, vamos dizer, são todas formas narrativas que não têm as mesmas, vamos dizer assim, as mesmas orientações de um fantástico mais tradicional, mas dialogam com ele por conta desse elemento. Hoje, por exemplo, eu observo o enorme, né, sucesso seja o Tolkien,
o próprio Harry Potter, as Crônicas de Nárnia. Então, se você pensar na televisão, né, essas séries como Walking Dead, o próprio Game of Thrones, então são todas produções de narrativas que incluem esse elemento. Não é tão simples, existem inúmeros estudos que tentam definir esses limites. São limites dessa presença do insólito na narrativa. Eu acho uma questão para simplificar, sem se aprofundar num estudo maior, em estudos maiores, seria pensar, por exemplo, o fantasy sempre vai apresentar de cara um mundo particularmente definido como tal. Então, é o mundo lá do Tolkien, por exemplo. Terra-média, né? Você entra no universo, o pacto da leitura, que existe um outro mundo. Então, nesse mundo, você vai contar com a presença das dinastias. A magia tem que existir no fantasy, a presença dessas figuras dos guardiões, dos magos, isso tem. A ficção científica também tem um mundo dela, particularizado. Guarda muita semelhança com o nosso, mas é outro. Mas na ficção científica tem que ter a mediação da máquina. Então tem que ter um elemento científico efetivamente para se constituir como ficção científica. O girar em torno dessa presença da máquina. A gente chama máquina, a palavra que podem ser muitas coisas. Pode ser a nave, pode ser a máquina do tempo, pode ser infinitas máquinas. Você tem, por exemplo, hoje, o Harry Potter. O Harry Potter mistura partes do realismo e, ao mesmo tempo, tem um ingresso nesse universo maravilhoso, mágico. Então, ele se divide um pouco com o fantasy, porque tem o mago, tem a magia. A mesma coisa com o Nárnia. Tá? Agora, gêneros que também são muito antigos na literatura, como o terror e o horror, você vai ter perspectivas que se assemelham à descrição do nosso cotidiano. No entanto, você vai ter um monstruoso que quase sempre tem o corpo que se decompõe, né? Se a gente quiser pensar. E às vezes não é só fisicamente, é a decomposição moral também pode ser. Cada um deles tem um aspecto muito próprio. Mas, professor, infelizmente o nosso tempo que pena, passou rápido. Eu queria que tivéssemos mais tempo para falar de literatura fantástica. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rafael. Eu que agradeço. Este foi mais um Resenha. Você fique conosco, mande sugestões, mande perguntas, o que você quiser. resenha@mackenzie.br. Até a próxima.